palavras profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Provérbios capítulo 20, verso de número 5. Estou iniciando hoje uma série de mensagens pautadas no livro Reflexões de um Aprendiz, onde cada história e cada situação traz, de certo modo, uma reflexão para que seja aplicada na nossa vida. Quero iniciar contando a história da Dona Onça. Dona Onça comandava a floresta. Ela tinha um problema nos olhos e, para resolvê-los, ela procurou o Dr. Macaco. Dr. Macaco fez alguns exames e constatou que precisava de uma cirurgia nos olhos da Dona Onça. Ela achou estranho, mas se submeteu ao tal procedimento. Após o tempo de recuperação, Dona Onça retorna ao Dr. Macaco para tirar as ataduras. Após fazer isso, ela volta à vida normal. Só que não foi tão normal assim. Por quê? Porque Dona Onça começou a olhar o mal que tinha na floresta. Ela começou a perceber os animais fazendo mal um para o outro. Ela percebeu o quanto havia egoísmo, o quanto havia dores, dificuldades, problemas nos relacionamentos. E ela achou aquilo estranho e ela procurou então o Dr. Macaco de novo para poder ver isso, porque antes ela não via todo esse mal. O Dr. Macaco achou estranho aquela conduta dela, mas assim mesmo fez os exames necessários, começou a verificar o que tinha ocorrido para que ela agora começasse a perceber mais os males que havia na floresta. Após alguns exames, o Dr. Macaco realmente viu que houve um equívoco na hora do procedimento cirúrgico nos olhos da Dona Onça. Ele percebeu que ao invés de colocar os olhos dela voltados para fora, colocou os olhos agora voltados para dentro. Então, na realidade, o mal, a dor, a dificuldade, o problema, o egoísmo não era apenas o que ela estava vendo exteriormente, mas era na realidade o seu interior. Então, a partir daquele momento, Dona Onça começou a perceber que existiam muitos males, não apenas no exterior, mas dentro de si mesma. Esta é uma analogia que com certeza se aplica a nós. Quantas vezes, ao descrever este livro, na realidade, em cada fato, a minha ideia era poder tentar ajustar a vida dos outros à minha visão e à minha maneira de ser. E eu percebi que, na realidade, o mal não estava nos outros, mas estava em mim mesmo. Então, a partir disso, eu não fiquei tentando ajustar os outros à minha vida. Eu tentei gerir, aprender a gerir e cuidar do meu próprio ser para, a partir disso, poder me relacionar de forma melhor. Isso chama-se inteligência emocional. Estou falando da introdução do livro, onde ali eu busco ter sabedoria para poder enxergar as coisas e me relacionar melhor. Numa conversa com um amigo, ele me disse que eu posso alcançar o conhecimento por diversos meios e utilizou a seguinte expressão: há 3 métodos para ganhar a sabedoria. Primeiro, por reflexão, que é o mais nobre. Segundo, por imitação, que é o mais fácil. E o terceiro, por experiência, que é o mais amargo. Não sei de onde ele tirou essa ideia, mas me identifiquei e tentei aplicar o conceito na minha vida. Iniciei pelo meio mais nobre, que é a reflexão, mas não alcancei meu objetivo. Depois tentei a imitação. Tampouco consegui alcançar a sabedoria por esse caminho, pois mesmo parecendo fácil, há grandes abismos entre aquilo que vemos e o que fazemos. Por fim, contentei-me com a sabedoria adquirida pela experiência, que na maioria das vezes vem por meios amargos. Mas nos importa crescer como pessoas, independente do método, como disse John Maxwell. Só existe algo mais doloroso do que aprender com a experiência, é não aprender nada com ela. Assim, a sabedoria, ainda que alcançada pela experiência em seus sucessivos erros e acertos, deveria nos moldar para a vida, para os relacionamentos. Sim, as experiências deveriam nos fazer pessoas melhores, mais humanas, mas por vezes nos falta inteligência emocional. Quero trazer alguns exemplos. Mesmo com tantas expectativas e possíveis aprendizados, cada vez mais lidamos com pessoas muito capazes profissionalmente, poderosas e respeitadas na sociedade, cujo conhecimento e cultura são altíssimos e que são desastrosas em seus relacionamentos. Quantos líderes que são considerados chefe ou um gerente, mas não um líder,
pois não desenvolvem a confiança ou encorajam as pessoas, lideram pela hierarquia, subordinação, mas o líder, ele lidera pela capacidade de inspirar e motivar as pessoas. Na questão familiar, muitas pessoas sofreram e sofrem ainda por causa do seu passado. Dores, abandono ou até mesmo foram agentes dessas obras negativas, dessas dores na vida de outras pessoas. Elas não conseguiram ainda ultrapassar e sair desse ciclo vicioso de ferir e ser ferido. Existem outros ainda que estão dentro dessa característica dentro do ambiente familiar. São famílias desintegradas, não há a mínima ideia de identidade, companheirismo, afinidade, propósito e comunhão, que são aspectos que compõem o conceito de família. As experiências negativas ou positivas não redundam em uma análise, adaptação e mudanças, uma transformação para sermos melhores. Um ditado popular diz que aprendemos errando, mas isso se demonstra equivocado, pois crescemos quando aprendemos com o erro ao mudarmos aquilo que fizemos de errado. Manter-se no ciclo vicioso de erros, na realidade isso não é aprendizado. Aprendi que o autoexame nos conduz a relacionamentos melhores e a uma maneira de viver feliz. Por isso, a metáfora da onça é importante. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos e nos vermos, nos percebermos, e que estas inquietações produzam mudanças, que produzam dentro de nós um desejo grandioso de transformação. No meu caso, eu olhava para o outro como agente das dores internas geradas pelo fracasso. Passei a buscar a reflexão e me perceber ainda mais, assumindo uma conduta nova, não deixando o poder de mudança nas mãos do outro, mas assumindo minhas responsabilidades e identificando os caminhos do meu coração. Confesso que ainda não alcancei muita coisa, se comparado ao meu alvo, é óbvio, mas sigo na estrada, sigo no processo em Cristo e por meio de Cristo espero alcançar. Sigamos confiantes, constantes e determinados, porque temos uma promessa que Ele nunca nos abandonaria e estaria conosco até o fim. Aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para completá-la.